você que acompanha mais uma estreia aqui na Rádio Transmundial. Hoje, além de rádio, também em vídeo. Estamos pelo YouTube transmitindo em www.youtube.com/Rádio Transmundial. Tô com o Itamir Neves do meu lado, tudo bom? Tudo bem, Renata, tudo bem, nossos queridos amigos, ouvintes, pessoas que estão vendo a gente também. Para nós é um privilégio termos esse programa em que nós vamos tratar sempre da Bíblia e também das canções que vêm a partir da Bíblia. Então, para nós é um grande privilégio poder ajudar os irmãos a entenderem de onde vem a poesia, de onde vem o tema da música, e a gente vai olhar para a palavra de Deus. É verdade. Hoje, como estreia do nosso programa, a gente quer trazer cantores amigos nossos, né? Ah, gente muito querida que faz parte da nossa equipe, não é isso? É verdade. Wesley e Marlene, lá de Goiânia, gravaram um hino tão bonito, né? Muito bonito. Quero ser um vaso de bênção. Nós vamos ouvir essa canção e depois saber de onde eles tiraram essa ideia, né? De sermos um vaso. Vamos acompanhar. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar, para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Tudo consagro-te agora,
Senhor. Nós ouvimos Quero Ser um Vaso de Bênção, aqui na voz de Wesley Marlene, né? E tem também aqui no Inário Cristão essa música tão antiga, tão conhecida, tão bonita e baseada em texto bíblico. Com certeza. Para começar, numa parte que fala de vaso, eu tô aqui com o texto de Paulo aos Romanos, a carta que ele escreveu para eles lá no capítulo 9, versículo 19, tá escrito assim, ó. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, que temos nós com isso? Calma! Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante, você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para a ira e outro para a sua bondade gloriosa, não estará ele certo? Com certeza. Essa argumentação de Paulo, ele faz no capítulo 9 de Romanos, ele está falando sobre a soberania de Deus. Mas, com certeza, Paulo, que era um judeu que conhecia as Escrituras, ele está se referindo a pelo menos outros 2 textos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. E eu quero ler na versão NVI um texto que diz assim, Isaías 64:8. Se você está nos acompanhando, se quiser colocar aí, marca direitinho, diz assim: agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E de todos nós somos obras das tuas mãos. Renata, o que é muito bonito perceber é que nesse texto em que Paulo está falando, que você leu, seria alguém questionando Deus por que ele nos fez assim ou por que ele nos fez de uma outra maneira. E nesse texto agora de Isaías, a gente está percebendo que o próprio povo, o próprio cristão, o próprio homem e a mulher de Deus, ela se coloca na mão de Deus. Senhor, Tu és o nosso oleiro. E nesse sentido, é muito legal que essa deve ser a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Quer dizer, ao invés de ficarmos questionando, ao invés de nós não aceitarmos algumas coisas, nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos faça ser um vaso de bênção. Sim, e no sentido, né, Itamir, que na verdade Deus tem o controle da nossa vida e Ele sabe o fim que Ele quer trazer a nós, exatamente. Né? Eu lembro lá de Jeremias, quando a gente estudou no Caminhos da Verdade, outro programa, isso mesmo, né? Isso e mesmo. que Nabucodonosor foi usado por Deus para disciplinar o povo. Exatamente. Ele foi um vaso de Deus para mostrar que o Senhor estava descontente com os caminhos do seu povo, né? Sim. E olha, ainda falando em Jeremias, ele dá aquele exemplo bem dramatizado, exatamente. Né? Muito fazendo, legal. Olha que legal. Vale a pena ler esse texto. É Jeremias o quê? 18. Jeremias 18. Lá no comecinho diz assim, ó: o Eterno disse a Jeremias: levante-se, vá à casa do oleiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então fui à casa do oleiro, e não deu outra. O oleiro estava lá, trabalhando com a sua roda de madeira. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontece às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer outro pote. Então veio a mensagem do Eterno a mim: eu não poderia fazer exatamente como faz esse oleiro com o povo de Israel? Decreto do Eterno. Assim como esse oleiro trabalha com o barro, eu trabalho com Israel. Olha só, isso é uma bênção, essa palavra do Senhor, e a gente percebe que Deus, quando nós nos colocamos à disposição dele maleáveis, né, como barro mole, para que ele possa nos forjar da maneira que ele quer, o que a gente percebe é que ele vai
nos tratar com muito carinho. Muitas vezes eu fico pensando o seguinte, imagina o vaso, né? Imagina um barro, e se ele tivesse sentimento, se ele tivesse condições de pensar, de reagir, o oleiro vai e aperta um pouquinho mais para dar a forma que o oleiro quer. Sim. E o barro fala, ai, tá doendo e tal. Mas por quê? Porque o oleiro tem o melhor propósito de fazer uma coisa muito bem feita. O que acontece na nossa vida, Renata, é exatamente isso. Muitas vezes Deus tem que refazer. Nós não temos uma outra canção que fala, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Então, a gente tem que entender que o nosso oleiro, que é o nosso Deus, é um Deus carinhoso, que cuida, é um Deus que quer o melhor para nós, quer a melhor forma para que nós possamos nos apresentar, para que em tudo ele seja glorificado, né? O grande propósito dele nos fazer um vaso novo é para que toda a honra e toda a glória seja dele mesmo. Você concorda com isso? Com certeza, eu ia dizer o meu amém aqui no final. E Itamir, então que a gente possa fazer dessa canção de hoje, Quero Ser um Vaso de Bênção, a nossa oração também. É verdade, é verdade. E para isso eu ia pedir para você orar com a gente aqui no final. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é encorajadora. A tua palavra mostra o teu cuidado para conosco. E nós queremos te agradecer, porque tu és o oleiro supremo, aquele que quer fazer o melhor para a tua própria honra e para a tua própria glória. Portanto, nós aqui nos colocamos com os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, nos colocamos nas suas mãos como um barro maleável, que o Senhor possa fazer das nossas vidas um vaso de bênção, para que muitas pessoas ainda possam conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Te louvamos, oramos, em nome de Jesus. Amém.